Boa tarde a todos. Meu nome é José Fabiano, faço parte do GFX, Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Alfenas. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Jonatas Henrique de Lima, que vai apresentar o tema O papel da oclusão vascular parcial no tratamento das disfunções e lesões ortopédicas. Jonatas, seja bem-vindo, a palestra é toda sua. Obrigado. Bom, deixa eu fechar aqui um pouquinho só para me apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonatas, tenho 28 anos, sou formado em bacharel pela Uniararas, tenho pós-graduação em musculação e condicionamento físico pela Unify. Atualmente, atuo como personal trainer aqui na cidade, onde o público onde eu procuro trabalhar eu viso mais o público de lesão, o público com dor. Atendo, sim, um público com um intuito mais estético, mas hoje é bem minoria do público que eu atendo. Trabalho em conjunto numa clínica hoje com profissionais de fisioterapia, onde eles atendem com um Pilates, né, um Pilates clínico, não é o Pilates clássico. Então a gente troca bastante figurinha, a gente consegue conversar bastante sobre algumas metodologias de treino que podem ser utilizadas tanto no Pilates quanto na musculação, com viés da introdução do que eles passam. E a oclusão é uma das que nós estamos aplicando nos nossos alunos e clientes. Vou iniciar aqui agora. Só confirma se apareceu para vocês. Sim, só você aumentar a tela. Qualquer coisa que você quiser perguntar ao longo da palestra, fica à vontade que eu te dou um feedback, tá bom? Combinado. Boa palestra. Então nosso tema que nós abordamos com o Antônio, com o pessoal, foi o papel da oclusão vascular parcial no tratamento das disfunções e lesões ortopédicas. Devido a um grande aumento dessa discussão sobre o tema, apesar de não termos tantos artigos assim falando sobre, falta um pouco mais de estudos atualizados, referentes, mas eu procurei trazer alguns artigos de meta-análise, alguns outros artigos para nós discutirmos um pouquinho. O treinamento de oclusão vascular também pode ser encontrado pelo nome de treinamento CATSO, oclusão vascular parcial ou treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Todos esses nomes são nomes que nós encontramos na procura por artigos. Tem alguns outros nomes também, mas os mais encontrados são esses três principais. Eu vou falar um pouquinho da história, de uma forma bem breve. Onde surgiu, quem foi o criador, o método ou a técnica, né, do treino leva o nome do criador, Katsu, onde ele, ao ver uma foto de um fisiculturista, ele se encantou com o corpo, com a estrutura do atleta e almejou ser um também. Porém, ele não conseguiu chegar aos fins estéticos esperados. A primeira inspiração que ele teve para criar o método foi em meados de 1966, 1967, durante uma celebração budista, ao estar ajoelhado, ele percebeu que ao passar do tempo, ficou um bom tempo de joelhos, ele reparou que a panturrilha dele, uma das pernas, começou a formigar e demonstrou um inchaço muito grande, sendo que ele não tinha feito nada, né? Só ficou na posição de joelhos. E com isso ele entendeu que ele conseguia, era a mesma percepção que ele tinha quando ele fazia um treino muito volumoso, um treino com muita carga, muito intenso. E com isso ele começou a aplicar formas de tentar trazer aquela sensação que ele teve novamente. Porém, somente em 1973 foi onde a técnica dele foi aplicada, no tratamento de uma lesão nele mesmo, onde ele sofreu uma queda andando de esqui e ele teve uma lesão parcial nos ligamentos do joelho. Naquela época o médico que tratou ele engessou a perna, mas mesmo com a perna engessada, ele começou a aplicar o treino com oclusão, fazendo um garrote na coxa, na parte proximal, próximo da virilha, onde ele foi treinando e foi percebendo que o músculo foi respondendo, mesmo com a perna estando ali engessada.
Semanas depois, ele voltou ao ortopedista dele, e para espanto do ortopedista, a lesão tinha se cicatrizado, e a perna não tinha perdido tônus, não tinha definhado como costuma acontecer em caso de lesões ao deixar o membro engessado. Em 1983, a técnica passou a ser conhecida por praticantes de musculação, sendo que em 1994 ela foi patenteada pelo próprio criador. Então, em 1983, ele já aplicava essa técnica no ginásio onde ele treinava, passando aquilo que ele vivenciou para outras pessoas com lesão, para outras pessoas com fins estéticos também. Então, foi ganhando um boom muito grande, até que em 2000, nos anos 2000, começaram a surgir estudos com a influência do treinamento, porque eles acreditavam que aumentava a produção hormonal e a força dos músculos, né? Como Takahata já traz em 2000 em um dos seus artigos. Então, a partir desse ano, começou a ganhar uma visão maior, onde eles começaram a produzir mais materiais, a própria borracha que eles utilizavam, né, o garrote que eles faziam, eles começaram a inovar um pouquinho. Aqui nós temos um exemplo de uma das primeiras máquinas que eles criaram, né? Então aqui eles usavam esse garrote antigamente. Aqui um exemplo, né, dessa própria imagem do próprio Katsu fazendo oclusão. Nesse caso aqui, antigamente eles usavam uma borracha de bicicleta, como uma câmara de ar mesmo. Depois eles foram inovando até chegar nesse material que eles começaram a vender como uma maleta, né? Mas hoje isso já evoluiu muito. A gente sabe que nós temos muitas opções hoje. Temos a opção do SFIG adaptado, temos a opção da própria fita, né? Onde você não tem que inflar nada, você somente gera uma tensão ali, aperta, até que você tenha uma percepção de desconforto, mas não de dor, né? Que eles dizem que tem que ser entre uma escala de 0 a 10, tem que ser uma escala de até 7, onde você sente que gerou uma oclusão, mas que não está formigando, não está obstruindo totalmente a passagem do sangue. Muita gente confunde a oclusão vascular com uma restrição total. Não é uma restrição total que acontece. Então, limita, sim, a passagem sanguínea, mas não gera um bloqueio total da circulação de sangue no membro. Passados os anos 2000, começaram a surgir vários artigos. Um dos artigos que eu trouxe, uma meta-análise de 2012, onde os autores fizeram uma comparação do treino de baixa carga comparado com o treino de baixa carga com oclusão vascular. Eu trouxe nesse artigo algumas citações, porque ela vai se repetir em muitos dos outros. Então, qual que é a ideia, né, da oclusão vascular parcial? Baseado nas recomendações do American College, treinamentos visando hipertrofia devem ser realizados com cargas aproximadas 70%. Então, acredita-se que cargas muito abaixo disso não resultam em ganhos substanciais de massa muscular. Isso em 2009. Já sabemos que tem vários estudos que já mostram um comparativo muito próximo no treino de alta e de baixa intensidade. No entanto, estudos visando ganhos hipertróficos com baixa intensidade utilizando o método de restrição indicam ganhos hipertróficos com cargas de 20%. Alguns dos autores que já citam isso, né? Então, hoje nós temos estudos que eu vou mostrar alguns para vocês, que eles trazem recomendações de 30% até 50% da carga. Em alguns casos, em casos mais clínicos, né, que eu vou mostrar também, às vezes até sem carga, somente com o peso do membro, dependendo de como se encontra o indivíduo. A oclusão vascular gera um resultado interessante para a hipertrofia e para início de desenvolvimento de força do membro. Nesse caso aqui foram selecionados 11 estudos, todos com uma média de 4 a 10 semanas de treinamento. Eram todas mulheres, nessa meta-análise que eles baixaram. Informações do treino. O treino foi iniciado com uma pressão de 140 a 160 milímetros de mercúrio, onde, durante o decorrer do treino, eles aumentavam até 160 a 240. Então, existe essa margem até hoje um pouquinho. É difícil você encontrar estudos que todos batem na mesma tecla, mas eles trabalham sempre nessa margem. Porém,
a sugestão dos autores é sempre trabalhar no máximo com 200, para evitar alterações fisiológicas e até mesmo um desconforto muito grande. Nesses estudos que foram encontrados, que foram comparados, a frequência de treino com a restrição de fluxo sanguíneo foi recomendada de 2 a 3 vezes na semana e se mostrou positiva quando comparada a 5 vezes na semana do treinamento tradicional. O treinamento com restrição de baixa carga também se mostrou superior à caminhada contínua. Eles fizeram também um comparativo e ele se mostrou tão benéfico quanto na fase em relação à hipertrofia. Fatores que levam ao aumento hipertrófico, segundo os autores, o principal seria o acúmulo de metabólicos, causando inibição e entrada de nutrientes e oxigênio. Então, baseado no que eles trouxeram, aqui nós temos um gráfico à esquerda, né, do monitor, comparando o tempo em relação às semanas, o ganho em hipertrofia e o ganho em força. Já lá nos anos 2012, já era muito discutido isso. E nós vamos ver que isso não se mudou, isso não se alterou até hoje. A hipertrofia, ela ocorre de uma forma bem acentuada, bem significativa. Porém, a força não acompanha a mesma magnitude. O indivíduo melhora, consegue aumentar um pouco os níveis de força, independente dos casos, mas não se compara à hipertrofia causada pelo método. No gráfico à direita, nós temos aqui uma descrição comparando o treino de força e o treino de restrição de fluxo sanguíneo. Então aqui, os dados que foram ditos no gráfico à esquerda são demonstrados de uma forma mais ilustrativa, onde o treino de alta intensidade ou de baixa intensidade com cargas sem a restrição, o corpo responde de uma forma mais rápida aos ganhos de força e a hipertrofia vai acompanhando essa curva. Já nos casos da restrição do fluxo sanguíneo, isso não ocorre da mesma magnitude. Então, a hipertrofia ocorre, ela aumenta, porém a força leva um tempinho para que ela chegue a um nível considerável. Então, o treinamento de baixa intensidade, combinado com oclusão, parece maximizar os ganhos hipertróficos, quando comparado com o treinamento de baixa intensidade. Porém, os ganhos de força não acompanham a hipertrofia comparado ao treinamento tradicional. Essa vai ser uma discussão que nós vamos ver em todos os artigos. Passado alguns anos, 2017, os autores trouxeram uma meta-análise visando, como intuito da nossa palestra, falar sobre a reabilitação e a disfunção. Eu trouxe esse artigo que é onde eles falam sobre lesão musculoesquelética, né, reabilitação. Então foram selecionados aqui 1.502 artigos, sendo que baseados na forma de exclusão, né, artigos que não traziam pré e pós, artigos que não tinham a descrição exata do que foi feito, artigos que não tinham um controle adequado foram excluídos, finalizando com 20 artigos baseados no treino de baixa intensidade, comparado com baixa intensidade e restrição de fluxo sanguíneo, e 13 artigos baseados no treino de alta intensidade, comparado a baixa intensidade e restrição de fluxo sanguíneo. A pressão inclusiva dos estudos variou também de 60 a 270, considerada uma pressão bem alta, 270 milímetros de mercúrio. A duração dos treinos variou de 2 a 16 semanas, com uma frequência de 2 a 6 vezes por semana. As cargas dos treinos variaram de 10 a 30%, então uma carga bem baixa. As medidas de força foram avaliadas por força isotônica de 1 RM e força isométrica máxima. O que eles encontraram na comparação do treinamento de baixa intensidade com a restrição para o treinamento de baixa intensidade sem a restrição. Então foi feito uma análise de forte spot, onde nós temos que olhar aqui, né? Todos os artigos trazem uma avaliação dentro do gráfico para mais ou para menos, nesse caso, lado esquerdo, em relação ao treinamento de baixa intensidade sozinho, e lado direito, baixa intensidade com a restrição.
Então, o que eles nos mostram? Você vê pelo diamante e pelos quadradinhos, mostrando, pelo tamanho, nós sabemos se foi significativo ou não a diferença. Então, nesse caso, se mostrou significativamente mais palpável, né, a mudança em relação ao a restrição de fluxo sanguíneo, em baixa intensidade. Então, é o que nós já imaginávamos no artigo anterior, ele se confirmou. Porém, como já dito, quando comparado o treinamento de baixa intensidade, com restrição de fluxo sanguíneo, ao treinamento de carga pesada, isso não ocorreu. Por quê? Em um, nós conseguimos ter uma alteração favorável em relação a intensidades iguais, com a diferença somente da restrição. Porém, quando a intensidade é alta, isso não ocorre, favorece o treino tradicional. Então, isso é uma coisa que não vai se alterar durante os estudos. Nós temos alguns estudos para frente que não vão falar sobre isso. Mas, de forma alguma, o ganho de força se torna igual ao treino tradicional. Melhora-se, se mantém, porém é impossível acontecer o mesmo ganho de magnitude de um caso de treino tradicional. O treinamento com restrição pode oferecer uma reabilitação mais tolerável quando comparado ao treinamento com altas cargas, diminuindo assim o estresse articular e muscular nos indivíduos, além de atenuar a perda dos níveis de força. Então, ele pode não aumentar de forma tão drástica assim, mas ele não deixa piorar, ou ele acentua de forma bem gradativa. Então, é um uso muito eficaz em relação ao treinamento, à reabilitação, voltada para quadros de dor ou pós-operatório. Passado alguns anos, alguns brasileiros aqui, né, talvez alguns conheçam os nomes, Thiago Fukuda, Amir Curcio, alguns profissionais da área da fisioterapia fizeram esse estudo comparando o exercício com oclusão vascular parcial em mulheres, né, com osteoartrose, sendo que todas as pessoas que foram um estudo randomizado, então foram selecionadas 34 mulheres separadas de forma sem que elas soubessem em qual grupo elas estariam, onde o fator de exclusão era não ter um tratamento adequado da artrose, já ter algum tipo de cirurgia, que isso poderia influenciar no resultado. O fator de inclusão era qual? Todas tinham que ter osteoartrose diagnosticada, tá? Todas tinham que estar num processo de destreino para serem avaliadas, ok? Então, foram feitos 2 grupos, 6 semanas, comparando o pré e o pós. E o que eles aplicaram no treinamento? Foi um treino simples, onde se iniciava com alongamento de isquiotibiais, executava uma ponte para uma contração e ativação de abdômen, core, adutores, uma abdução deitada com o elástico, que alguns conhecem como ostra, outros como conchinha, tem vários nomes, outros como cachorrinho. Treino sensório motor no trampolim e extensão de joelho sentado na máquina, de 0 a 90 graus, respeitando ali, né, o limite de dor, para que isso não fosse ultrapassado. Onde um grupo fez o treino com 70% da repetição máxima e o outro grupo fez o treino com somente 30% das repetições máximas, com a oclusão vascular. E o que foi encontrado? Comparado no pré e no pós, o grupo que fez o treino convencional, né, a musculação convencional, teve uma melhora, todos tiveram uma melhora em relação ao quadro inicial, comparado a 6 semanas após. Porém, o grupo com oclusão vascular teve um aumento significativo de massa muscular e de resposta sensorial dos músculos, né? Porque em muitos casos que acontecem da artrose, esse músculo fica inibido, então fica muito difícil de você dar ativação ao quadríceps, dar ativação ao músculo que protege a articulação. Então, o intuito de utilizar a oclusão vascular aqui nesse caso era para potencializar essa ação muscular,
e aí, com o tempo, poder fazer com que esse músculo fizesse a função principal dele sem agredir a articulação. Outros comparativos, né? Comparado por Lee Kaesner, TUG, NPRS. Esses são várias, como posso dizer, são vários testes, né? Teste de dor ao executar o movimento, durante o movimento, levantar e sentar e caminhar 3 metros de distância, que é um teste utilizado muito com idosos também. Então foi avaliado se isso teve uma melhora ou não no quadro pré e pós-treino. E também em relação à dor no joelho, dor na frente do joelho durante a execução. Eles avaliaram não a dor, não o desconforto da execução do movimento, não a dor muscular por estar usando a restrição de fluxo sanguíneo, mas sim a dor na frente do joelho. E em todos os casos, com exceção aqui do levantar e sentar e caminhar 3 metros, a restrição de fluxo sanguíneo mostrou uma melhora significativa quando comparada ao treinamento tradicional, que os autores trazem como uma conclusão do estudo. Alguns autores mostraram que a adição da oclusão vascular parcial ao exercício de baixa carga pode aumentar a força muscular, por uma maior ativação das fibras de contração rápida, ou seja, fibras do tipo 2. Essa oclusão parcial geraria um ambiente anaeróbio no ventre muscular, antecipando assim a ativação das fibras do tipo 2, e assim diminuindo a ativação das fibras de contração lenta. Outros autores levantaram a hipótese de que os efeitos estão relacionados, ao aumento da secreção de hormônios do crescimento e ativação de mecanismos de síntese proteica. O treinamento com restrição trouxe resultados semelhantes em relação à dor, à função e à força do quadríceps quando comparado ao tradicional. Porém, com menor dor na região do joelho, anterior ao joelho, durante os treinos. Então, aqui, como caso o Fukuda traz uma descrição de que para pessoas que já têm essa dor, já é uma dor crônica, o uso da restrição favorece, podendo ser feito com 30% da carga ou menos. Outro estudo que eu trouxe para nós discutirmos um pouquinho foi a influência, né, do efeito do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo para hipertrofia e melhora a qualidade de vida de indivíduos idosos. Nesse estudo, ele foi um estudo bem abrangente, eles avaliaram pegaram vários estudos com o fator de inclusão, que era idosos com a qualidade de saúde relevante, sem nenhuma patologia que agravasse o quadro, que fizesse uma exclusão. Pegaram, nesse estudo, artigos referentes a treinamento de força e a treinamento aeróbio somente, uma caminhada na esteira, e compararam também tanto o treinamento de força com e sem a restrição, quanto o treinamento aeróbio, uma caminhada na esteira a velocidade de 4 km, com e sem a restrição de fluxo sanguíneo. Eles trouxeram como um dos efeitos do treinamento de restrição tradicional na força muscular, que foi favorável ao treinamento sem a oclusão. Como já havia dito em estudos anteriores, a força acaba não acompanhando na mesma magnitude. Então, quando o comparativo é somente visar a força muscular, a oclusão vascular não tem um potencial para trazer um resultado tão equivalente quanto ao treinamento tradicional. Porém, quando o comparativo se traz ao treinamento visando massa muscular, ele já se mostra mais favorável, devido ao ambiente que ele gera, devido à falta de chegada, né, de nutrientes na região daquele músculo, ele acaba potencializando mais os ganhos hipertróficos. Eles fizeram também um comparativo, como eu já citei, da caminhada com a restrição e a caminhada sem a restrição, onde eles encontraram que, para a força muscular, apesar de não ser uma magnitude tão grande, mas que para a caminhada nesses indivíduos idosos,
trouxe um resultado positivo, comparado ao treinamento tradicional sem oclusão vascular. E também trouxe um efeito positivo quando comparado ao ganho de massa muscular. Então, para caminhada em idosos ou pessoas com sarcopenia, que já estão num processo de perda muscular, de força muito acentuado, o uso da restrição do fluxo sanguíneo trouxe um potencial enorme para a melhora desse quadro dos indivíduos. Conclusão do estudo: as principais vantagens encontradas pelos autores foram a redução do estresse mecânico na articulação e ossos dos indivíduos, que não seriam possível a aplicação de treino com a porcentagem de carga de 1 RM. Então, aqueles indivíduos, no caso idosos ou pessoas com pós-lesão, que não conseguiriam ou que não conseguem fazer um treinamento de força propriamente dito, a restrição de fluxo sanguíneo é uma excelente opção para se iniciar um treinamento com esses indivíduos. O presente estudo trouxe influência positiva no treino de caminhada quando comparado com e sem a restrição de fluxo sanguíneo. O mesmo resultado, como nos outros, não ocorreu na mesma magnitude em relação à força, apesar de atenuar e melhorar a relação em caso de sarcopenia. Então, como já foi dito, para pessoas que já estão com uma perda, ou no caso de dor aguda, que não conseguindo fazer o fortalecimento propriamente dito, para dar o início, né, talvez para começar um tratamento, a oclusão seja uma ótima opção, sem deixar de lado, é claro, o tratamento tradicional. Então, finalizando de uma forma bem breve para abrir para nossa discussão, o papel da oclusão vascular parcial no tratamento das disfunções e lesões ortopédicas parece sim ser uma carta na manga, né, para que você possa potencializar e melhorar o quadro do seu aluno ou do seu paciente. Eu não coloquei aqui para nós discutirmos por questão de tempo, achei que ficaria um pouco comprido demais, mas eu li um artigo também, eu não trouxe ele, mas referente ao uso da restrição de fluxo sanguíneo e a alteração na pressão cardiovascular dos indivíduos. Então, sim, com a oclusão, esse aumento é maior do que sem. Então, é preciso averiguar quem é o indivíduo, estudar bem o caso dele, para que você possa aplicar a restrição de fluxo sanguíneo. Não é proibido, mas também deve ser com maior cautela para que isso não traga nenhum prejuízo para a saúde do indivíduo. Obrigado a todos pela oportunidade de discussão. Estou aberto a perguntas